Fala, tripulantes, tudo bem? Meu nome é Eduardo Ribeiro, sou empreendedor e especialista em marketing. Hoje eu vou estar falando para vocês o que é uma cor Pantone, o porquê que ela é uma cor cara, ela é uma cor forte e por que você deve utilizá-la. Então, se você estava procurando esse conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E se você está vendo no Facebook ou no Instagram, siga a Arconel nas redes sociais. E também marque aquele amigo que você gosta de conversar sobre cores, que está definindo a marca da tua empresa, quem sabe um futuro sócio, ou também aquela pessoa do bem, aquela que está te ajudando no teu projeto, né? Marque ele aqui agora. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, pois eu deixei uma surpresa bem pro final do vídeo, hein? Que vai ser muito importante na escolha da cor da tua empresa. E vamos para o vídeo. Então, quando eu comecei a trabalhar com criação de marca, a gente fazia o desenvolvimento da marca sempre no computador, né? Então, eu já começava direto no computador. Hoje é diferente. Hoje a gente começa no papel. Vê como as coisas mudam, né? Mas aí eu ia lá, mostrava pro meu cliente a logo e dizia assim, gostei. A logo tinha um tom de azul, um azul marinho, por exemplo. E aí ele dizia assim, gostei dessa tonalidade. Aí eu pegava e mandava pra ele. Aí lá no WhatsApp dele já abria diferente um pouquinho. Ele dizia, mas mudou a cor? Eu disse, não, mudou a tela. Então, quando eu tava criando a logo, a gente fazia ela na versão em RGB, que é o primeiro sistema de cores que a gente trabalha no projeto. Esse RGB quer dizer Red, Green, Blue, que são as três cores que são formadas pela luz. Então, quando a gente começa com esse projeto, a gente começa no RGB e manda para o cliente. Só que essa cor ali, ela é feita só para uso em telas. Mas aí me gerava um problema. Por quê? Porque a hora que a gente ia fazer um teste de cor ou ia fazer uma impressão, a cor mudava bastante, porque aí gerava um problema. Quando a gente ia fazer uma impressão dessa cor, que dava uma logo que estava lá em RGB ainda, ela estava configurada para telas, acontecia uma variação às vezes bem grande. O azul às vezes se tornava até verde conforme, ou às vezes se o cartucho da impressora não tivesse bom, então era um carnaval. Nós precisávamos definir como fazer essa impressão ficar o mais próximo possível da tela. E aí nós conseguimos, né, através de pesquisa, estudos que a gente vai fazendo, a gente vai se capacitando, né? E esse problema acontecia por quê? Porque a gente não tinha definido a cor Pantone daquela marca. Mas Eduardo, o que é a cor Pantone? Esse cara aqui, ó. Eu gosto sempre de mostrar. Esse aqui tá bem surradinho. A gente ganhou ele... Na verdade tá emprestado de uma gráfica parceira nossa. Pois a gente manda às vezes fazer as impressões lá. E aí eu já faço a sugestão para eles. Aqui, ó, nesse modelo, deixa eu mostrar para vocês também bem como é. Você pode escolher várias cores. O primeiro modelo que tem aqui são cores brilhantes, então são para quem você, por exemplo, desenvolveu uma cor que vai ser impressa num cartão de visita. Passou um caminhão aí. Então aqui, ó, ele começa em duas cores, né? Dois padrões de cores. Os primeiros são as cores brilhantes. Exemplo para quem vai usar um papel cochê, vai usar um papel brilhante, né, que tenha gesso, que a gente fala, né? Então ele é chamado de Pantone C. Então sempre a cor vai ser por exemplo, vamos pegar o azul que eu comentei aqui, o Blue 072C. Isso quer dizer o quê? Quando a gráfica recebe, ela entende que essa cor, esse tom de azul, é uma tinta. Então ele vai lá, faz a encomenda para o fornecedor dele da tinta Pantone 72C. Lembra que eu falei que Pantone é marca? Até você pode dar uma olhadinha. Se tu escrever Pantone no Google, tu vai cair num site que vai ter para vender essas tabelas. O segundo exemplo que tem aqui são cores foscas. Para que serve isso? Para quando eu vou fazer, por exemplo, uma folha timbrada, que lá nessa folha timbrada, ou no envelope, ele é usado aquela folha chamada sulfite, sabe aquela folha que o pessoal chama de chamequinho, que ela não é brilhante, ela é fosca, muito usada em impressora jato de tinta. Então, aí a gente tem que encontrar. Então vamos dizer assim, ó, que a gente encontrou aqui o Pantone azul do cara, do nosso cliente, era 072C, a gente pode procurar a mesma versão dele no Pantone. Mas aí você vai encontrar essa mesma referência na segunda parte, que é com a letra U. Então temos dois padrões. Então aí a gente já vê como a cor vai se comportar, isso numa escala precisa, em duas superfícies diferentes. Eu sempre gosto de dizer, quando você faz uma impressão em Pantone, é como se você colocasse realmente a tinta dentro da impressora. Mas isso seria muito recomendado para impressão acima de 10 mil unidades. Se tu vai querer imprimir 500 cartões de visita, não se recomenda usar Pantone, porque o custo da prova, o que é a prova? Você quer saber que cor exatamente vai ficar o teu material. O cara vai lá, vai revelar a chapa, vai botar na máquina, e aí ele vai parar a máquina por alguns minutos para
mandar para você essa prova. E isso vai custar no mínimo uma prova hoje, ela está custando por baixo R$300. O que inviabiliza todo o projeto, mas temos soluções. Então, como eu estava falando, existem 3 padrões de cores no Pantone. Aqui nessa escala, a gente tem as cores brilhantes e as cores foscas, mas também existe escalas que têm as cores metálicas. Mas, Eduardo, é só na Pantone que dá para imprimir? não, o Pantone ele é a escala internacional. Ele é uma cor de referência onde você pode se basear para chegar em outras tonalidades. Então o que acontece? Quando é definido o Pantone, a gente pode chegar numa segunda escala de cores que é chamada a cor CMYK, ou ciano, magenta e yellow king, que são as 4 cores básicas de impressão. Se tu abrir às vezes a tua impressora, tu vai perceber que ela tem esses 4 canais. Pode ter impressoras ali, por exemplo, da Epson, que eles são vendidos inclusive separadamente. Na gráfica funciona da mesma maneira. Nós temos aqui esse guia, que a gente até utiliza com os clientes. A gente encontrou esse aqui, até a gente deixa marcado com post-it a cor que o cliente escolhe. Porém, nesse aqui, ele dá uma calibração. Então a gente pode perceber que, por exemplo, para fazer essa cor aqui, tem 10% de magenta, não tem nada de ciano, nada de preto, nada de amarelo. Então ele dá esse tom de rosinha aqui. Aqui já temos, por exemplo, 5% de amarelo e deu essa tonalidade. Então, isso aqui a gente usa como referência. A gente faz as montagens dessas cores para o cliente poder compreender um pouco mais como é feito as cores e como pode ser a precisão da cor. Aqui eu gosto sempre de dizer que as cores variam de 10% para mais clara, como 10% para mais escura. O que é a vantagem da escala CMYK? Ela é muito mais barata. Nós ofertamos normalmente para os clientes que imprimem até 1000 unidades, impressão em CMYK, né? A gente manda para fornecedores que fazem impressão, não é uma impressão exclusiva. Por exemplo, se você manda imprimir um cartão em Pantone, ele vai rodar, ele vai ligar aquela máquina toda offset, dá uma olhadinha no tamanho que é essa máquina aqui, ó. É uma máquina gigante, uma máquina que vale milhões, para rodar 500 cartõezinhos. Você imagina o custo disso. Agora, se tu pega essa mesma máquina e você consegue rodar cartões de visita, por exemplo, para todo o Brasil. Aí você pega e faz 10 empresas ali naquela grade e aí você consegue ter um custo muito mais baixo. Agora, eu confesso para você, a escala CMYK não é muito confiável, porque eu gosto sempre de dizer que a escala CMYK é igual fazer feijão. Por mais que você tente acertar todos os ingredientes, sempre ele vai ficar um pouquinho mais temperado ou um pouquinho mais salgado. Pois tudo depende da calibração. Na hora que o impressor for fazer a impressão, ele pode às vezes calibrar um pouquinho mais uma tonalidade e sim a sua cor variar. Então é por isso que às vezes o laranja da Arconel ele aparece um pouquinho mais claro, às vezes um pouquinho mais escuro. Atualmente existe 12 escalas de cores, mas a mais utilizada pela Arconel é a escala Pantone, essa que a gente mostrou para vocês. Mas existem escala de cores em lojas de tinta, de decoração, que todas conversam com a escala Pantone. Também existe escalas de linhas. Por exemplo, vai fazer um bordado, a gente manda no nosso arquivo a referência em Pantone e em cima disso o pessoal vai fazer o bordado da marca. Ele consegue achar a linha com a tonalidade mais próxima com o Pantone definido. Inclusive a linha metálica em algumas marcas, como sejam em dourado, em prata. E eu gosto sempre de falar, quando você faz uma impressão em Pantone, teu projeto vai custar no mínimo 50% mais caro. O Pantone realmente é recomendado para grandes marcas, para quem vai fazer caixinha de bombom, que vai fazer lá 100 mil caixinhas de bombom, ou você vai fazer 1 milhão de sacolas. Aí realmente ele acaba se tornando até mais barato, porque ele não vai ter variação e você vai acabar usando um tipo de tinta, ao contrário do outro que precisa de 4 tipos de tinta. Então, por exemplo, se você for fazer um cartão de visita ou um folder que vai custar, sei lá, hipoteticamente até R$150, não recomendo o Pantone. Recomendo fazer uma boa calibração na CMYK e ter toda uma tolerância que aquilo pode sim variar um pouquinho para mais claro, um pouquinho para mais escuro. Mas aí vai de saber se o arquivo que foi mandado para a gráfica foi feito em CMYK. Se ele foi mandado em RGB, é um erro humano, né? E deve ser refeito. Mas se ele for feito em CMYK, foi aprovado, é uma variação realmente que a gráfica traz. Então esse vídeo de hoje foi para você que queria entender um pouco mais sobre Pantone, para você também que fez algum projeto aqui na Arconel, que está com dúvida agora na hora da impressão. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você teve essa discussão com alguém, manda esse vídeo para aquele amigo e mostra como o Pantone realmente pode deixar a sua marca precisa. E aí eu te pergunto, você acha que o Pantone vale a pena ou não? Escreve aqui nos comentários.
E também deixa a sua pergunta e a sua sugestão para o próximo vídeo. Ah, eu tinha esquecido. Para você que ficou até o final do vídeo, eu convido a conhecer um site da Adobe. Você escreve lá color.adobe, vou deixar aqui na descrição, que você pode ter uma boa sugestão de cores para a sua marca. Inclusive existe cores tríade, vários estilos de cores, onde se você, por exemplo, escolhe que a cor da sua marca é azul, ele vai dizer o que combina com azul. E assim a sua marca vai ter um ar bem moderno, bonito e seguindo as tendências que o mercado pede. Tá bom? Muito obrigado, valeu!